아야, 가들이 추 추진스님도 다 전제 니버지. Hoje é o segundo dia desses ensinamentos. Em geral, a prece que vocês dizem, que nós não falamos ontem, possa os três venenos serem dissipados, possa a luz da sabedoria transcendente resplandecer. Não precisamos de razão para provar que nós queremos a felicidade. Até mesmo os animais querem a felicidade. De acordo com o budismo, as razões do nosso sofrimento é a nossa atitude autocentrista e o apego à existência inerente autônoma dos fenômenos. Isto é a causa do sofrimento, dos nossos sofrimentos, e juntamente com o apego, o ódio e a ignorância. Nós chamamos esses são os três venenos que perturba a nossa mente. Nós queremos a felicidade, mas nós não sabemos como encontrá-las. Essas aflições mentais são a causa principal dos nossos sofrimentos. E todas essas aflições mentais têm as raízes na ignorância, e na ignorância básica. E a fim de eliminar essas três ignorâncias, nós devemos desenvolver a sabedoria que compreende a vaziedade ou a verdadeira maneira de existir dos fenômenos. Esses três venenos não serão eliminados por meio de preces, orações ou recitações de mantras, mas serão eliminadas pela meditação, por meio da meditação da falta de existência intrínseca ou vaziedade dos fenômenos. E com essa espada dessa sabedoria, nós podemos eliminar essa ignorância. E a terceira linha, possa superar todos os obstáculos externos e internos, possa ser capaz de engajar-me nos atos do Bodhisattva. Aqui está invertido. Essa quarta linha é muito profunda. E hoje, os ensinamentos desses dias é para fazer com que a espada da iluminação brilhe. Existe um dito que, depois que temos estudado as escrituras filosóficas, se esse estudo não for integrado dentro de nós mesmos, mesmo que possa ser um grande erudito, um professor, e ser capaz de responder todas as perguntas mais difíceis, mas se eles não integram esses ensinamentos dentro de si, ele ou ela não será capaz de ajudar as outras pessoas ou de cortar o próprio autocentrismo. No Tibete, nós dizemos que a flor do resultado dos conhecimentos dos professores não resultará em nenhum fruto. O meu mestre brincava comigo que ele tinha um geshe, um professor que foi até Lhasa receber ensinamentos para sobre o caminho da iluminação. E o meu mestre, esse meu mestre, ele
brincava comigo sobre esse dizer, que esse dito, que mesmo que os conhecimentos de um guichê, se ele não usa, aplica isso na sua vida para os benefícios de si mesmo e dos outros, isso não dará um fruto. 투중기 싫어. 선중기 싫어. 걸어가서 깨니 여덟 이디. 냠는 수지 아니. No, 아니 냠는 냠용을 깨니. O Lamazon Kappa disse que no início ele estudou todos os ensinamentos e depois ele integrou os ensinamentos. Por isso que fala que no meio ele no começo ele estudou, no segundo ele meditou, refletiu, e no terceiro ponto ele meditou para que fosse possível espalhar esses ensinamentos. O Manjushri mesmo falou para Lamazon Kappa que ele deveria seguir os passos de Manjushri. Se você segue os ensinamentos com uma fé cega, você não será capaz de desenvolver uma inteligência. A sua fé nos ensinamentos deve crescer, deve ser fomentada por meio dos seus raciocínios lógicos e não por causa não devido à fé. Então, nós todos, seres sencientes, temos esse cérebro maravilhoso e devemos usá-lo. Mesmo o Lamazon Kappa, ele treinou os 3 treinamentos: moralidade, concentração e sabedoria transcendente. E nós devemos integrar esses 3 treinamentos em nós mesmos, assim como fez Lamazon Kappa. Como é dito no texto de Abraham. No texto de Abhisamalakara é dito que os bodhisattvas é capaz de satisfazer o benefício de todos os seres, porque ele compreendeu a verdadeira maneira de ver dos fenômenos, a falsa de existência inerente, seja das pessoas, seja do indivíduo, seja dos fenômenos, aquilo que os ouvintes, os realizadores não fizeram. Por isso que nós temos os 3 veículos, os veículos dos ouvintes, dos realizadores solitários e dos bodhisattvas. E nós devemos seguir os ensinamentos profundamente para entender esses 3 veículos, e também a nível último de controlar as emoções negativas da nossa mente. Por isso que Lamazon Kappa disse que no final, depois que ele estudou e meditou, ele meditou dia e noite. E para que nós devemos eliminar as ignorâncias da nossa mente, a educação é muito importante. E eu sempre digo isso aos tibetanos, que é muito importante estudar os ensinamentos em uma maneira correta. E eu também falo para vocês, chineses e taiwaneses, que vocês têm que estudar os ensinamentos propriamente dito. E eu sempre digo que nós devemos ser os budistas do século XXI. Claramente que dentro da nossa sociedade nós tem aqueles seguidores que seguem os ensinamentos somente por meio da fé e não estudam. E eles pensam que os ensinamentos podem fazer tudo por eles, sem precisar estudar.
E nós temos as diferentes tradições religiosas, não como nós, quando nós estávamos no Tibete. No Tibete, nós tínhamos somente o budismo e alguns muçulmanos. E alguns cientistas antigos, eles eram focado só no desenvolvimento material. Mas, hoje em dia, nós devemos usar a nossa inteligência que sabe discernir entre o bom e o mal. Nós devemos saber entender para que serve a religião e para que serve a filosofia budista. Nós devemos fazer análises críticas e entender os ensinamentos de Buda. E quando nós temos bom conhecimento sobre os ensinamentos de Buda, nós nos tornaremos os budistas do século XXI. Por isso que a educação e os estudos profundos do budismo é muito importante. Como eu disse ontem, eu memorizei o Entrando no Caminho do Meio e o ornamento para a realização clara, e também estudei os tópicos coletados que lida com a mente e assim por diante. E estudei a lógica e o raciocínio lógico. Naquele tempo eu não tinha muito interesse em estudar, mas à medida que eu fui crescendo, eu tive mais experiências nos ensinamentos e entendi que aquilo que eu estudei antigamente é muito benéfico hoje em dia. E a visão filosófica da Madhyamika é muito importante, do Caminho do Meio é muito importante. O Entrando no Caminho do Meio é muito importante também. Porque nós estudamos e praticamos os ensinamentos é para servir os seres sencientes. Cotidianamente nós fazemos da dedicação, como o herói Manjushri, Samantabhadra dedicou seus méritos no passado, assim também eu dedico os meus méritos. E por isso que os seguidores de Lama Tsongkhapa, da tradição Sakya, dos ensinamentos do Lamdre, caminho e resultado, e da tradição de Kagyupa, de ornamento da liberação, e assim por diante. Por isso nós fazemos essa prece, possa seguir esses caminhos desses mestres. Por isso, todos esses seguidores de cada tradição individual devem dedicar as suas preces para o florescimento do ensinamento Buda, os ensinamentos budistas, para o benefício de todos os seres sencientes. Isso foi uma introdução geral. E agora é o texto da essência. Como eu disse antes, tem os ensinamentos tem vários tipos de sabedoria, e esse texto que nós estamos estudando é para estabelecer a visão da vaziedade. No início, Buda ensinou ensinou a um nível grosseiro da falta de existência inerente ou vaziedade.
election you win on Mada. Kado Kondena Masumana. E no segundo giro da roda do Dharma, ele explicou mais profundamente sobre a visão da vaziedade, seja do indivíduo e que é dos agregados. Isso foi explicado no segundo giro da roda do Dharma. No início desses estamentos, desse texto de A Essência da Ilustração Eloquente, Lama Tsongkhapa urge nós que nós devemos analisar os ensinamentos de Buda e não devemos seguir ensinamentos por meio da fé, mas por meio do raciocínio lógico. Isso nos mostra a análise crítica dos ensinamentos de Buda. E por isso que o estudo da lógica e da epistemologia é muito importante. Os mestres como os escritos do mestre Dignaga e Dignaga e Dharmakirti é muito importante. Os escritos deles é muito importante sobre a lógica e a epistemologia é muito importante. Eu acho que esse escrito de Dignaga e Dharmakirti não é traduzido em chinês. Se não for traduzido, vocês têm que traduzir, principalmente aquele de Dharmakirti sobre a cognição válida. Esse texto é muito difícil, mas é muito importante que vocês tenham esses textos traduzidos em suas próprias línguas. Esses textos falam seja do estado inicial, no estado mediano, no estado final e dos tópicos coletados. E também mente e Lorig, que é mente e sabedoria. E todos esses textos devem ser usados como tema acadêmico. Principalmente o Lorig e a sabedoria ensina sobre a mente e emoções, e o Tarig, que também enfatiza os tópicos coletados. É muito importante para o raciocínio lógico. E se vocês puderem traduzir esses textos e estudar, é muito importante. E como praticante, vocês não devem só rezar e fazer as suas práticas, mas vocês têm que estudar esses textos profundamente, e tem muito significado. E é muito importante, esses textos são muito importantes para desenvolver as suas faculdades mentais em distinguir o que é certo e errado. No Sutra, Desvendando o Pensamento, que esse texto da Essência da Eloquência fala muito, ele diz. Ele fala que, de acordo
De acordo com a predisposição mental de cada indivíduo, o Buda deu ensinamentos adequados. E tem aqui, esses textos foram ensinados para cada um do discípulo, dependendo de suas capacidades mentais, que coisa eles deveriam praticar e quais as coisas os ensinamentos que seriam melhor para cada um deles individualmente. Usando a nossa capacidade mental, nós devemos discriminar o que é certo e errado. Sem essas discriminações, não seremos capazes de alcançar a liberação, principalmente a liberação da existência cíclica. No texto de Rashtapala, ele é falado que Buda usou vários métodos para conduzir os seres, e métodos habilidosos para conduzir os seres à iluminações. Buda ensinou que o caminho é vaziedade e pacificidade incriado. Por ignorar isso, os seres transmigradores vagueiam na existência cíclica. Então, movido pela sua grande compaixão, ele apresentou esse caminho mediante centenas de raciocínios e métodos habilidosos. Ele está lendo uma fração desse sutra do Sutra Superior das Perguntas e Respostas de Rashtapala. E que existem esses vários ensinamentos, aqueles interpretáveis e aqueles que devem ser e aqueles definitivos e aqueles sobre a Bodhisattva. E sobre a Bodhisattva tem a prática da sabedoria e a compaixão. A compaixão é focada nos seres sencientes e os ensinamentos da Bodhisattva sobre a vaziedade é focado na iluminação. Aqueles ensinamentos que falam sobre aqueles ensinamentos do Sutra sobre a realidade convencional são interpretáveis. Os ensinamentos sobre a realidade última, por exemplo, as três portas, a vaziedade, a ausência de característica ou imagem, a ausência de expressão, estes são ensinamentos definitivos. Então, aqueles ensinamentos do Buda que ensina a vaziedade são ensinamentos definitivos. Aqueles que ensinam a realidade convencional, que precisam de interpretações para ser conhecido ou saber compreendido seus resultados, são ensinamentos interpretáveis. Essas são as diferenças básicas entre esses dois tipos de ensinamentos de Buda, aqueles interpretáveis e aqueles definitivos. Lama Tsongkhapa disse: interpretáveis e definitivo corresponde ao relativo e último, que é ilustrada nas declarações, em várias declarações.
O senhor, no capítulo 1 essa essência da elucidação a elucidação da essência da elucidação eloquente, é dito: o senhor programou em muitos discursos que em natureza característica dos agregados, suas características de produção e destruição, seus abandonos e compreensão plena, assim como com os agregados. Ele também programa os 12 elos da origem interdependente, os 4 nutrimentos, assim ele programou a identidade intrínseca, o conhecimento profundo e abandono, a realização e a meditação das 4 verdades sagradas: a identidade intrínseca, variedade, pluralidade, abandono e plena compreensão e assim por diante. Por isso que na pergunta pergunta que foi posta a Buda, ele perguntou por que alguns sutras, alguma vez eles ensinam que os fenômenos têm uma entidade intrínseca, uma natureza característica, e em outros ensinamentos eles dizem que os fenômenos não possuem uma natureza características, e assim por diante. Mas isso não importa. Mas isso não importa, porque nós, no fim dos estamentos, teremos as sessões de perguntas e respostas. E se vocês tiverem, se vocês tiverem perguntas, essas perguntas ajudarão a eliminar as dúvidas. Isso é muito importante, é isso que eu quero fazer. Aquilo que é essencial é que no primeiro giro da roda do Dharma, o Buda ensinou os 3 ensinamentos superiores da moralidade considerada sabedoria. E no pico dos abutres, o Buda ensinou que tudo, seja da forma da iluminação, todas as coisas, os fenômenos são separados, não são imbuídos de uma entidade, uma identidade própria. Os ensinamentos sobre aquilo que foi ensinado no segundo giro não foi muito, e era justamente sobre a vaziedade. Isso não era muito acessível a muitos discípulos, e por isso que o Buda tornou pela terceira vez girou pela terceira vez a roda do Dharma, onde ele ensinou que as coisas não têm uma existência independente por causa de suas 3 naturezas. Esse terceiro giro da roda do Dharma foi dado em Vaishali e em outros lugares. E ele disse que todas as coisas da forma, todos os fenômenos, desde a forma até a iluminação, vazio de existência intrínseca. E esses ensinamentos não era entendido por vários discípulos. E por isso que o Buda girou a roda do Dharma 3 vezes para satisfazer as diferentes predisposições mentais do budismo, dos discípulos. No primeiro giro da roda do Dharma, ele explicou a natureza, a causa e o resultado de cada uma das 4 nobres verdades. Ele deixou claro que o sofrimento é indesejável, mas que possui causas e condições compatíveis. A cessação foi ensinada com base em uma percepção da vaziedade. No segundo giro, ele revelou os ensinamentos do Sutra da Perfeição da Sabedoria. No terceiro giro, ele
Ele ensinou que as coisas não têm existência independente, intrínseca, por causa de suas três naturezas: natureza imputada, natureza natureza dependente e a natureza perfeita. De acordo com os físicos quânticos, mesmo que as coisas aparecem tendo uma existência autônoma própria, elas, mesmo assim, elas não existem como elas nos aparecem. Se vocês, se analisarmos profundamente a natureza dessa, então elas não existem, as coisas não existem, os fenômenos não existem como nos aparecem, e mesmo os átomos mudam momento por momento. Isso parecido com a visão da escola somente. 근데 샤송 그렇게 되게 뭐네. E que as coisas existem meramente devido a a escola sistemática somente dizem que as coisas existem de acordo com uma impressão, com as expressões deixadas na nossa mente e nominalmente devido a rótulos. Mas elas não existem como elas nos aparecem. Isso é muito parecido com a visão dos cientistas, principalmente daqueles físico-quânticos. Os objetos é dito que os objetos têm a mesma natureza da mente que os percebe, mas seja os objetos que a mente que os percebe são não existem por si próprio. Existem independência. E, devido à não compreensão disso, quando nós vemos as coisas que gostamos, nós apegamos; quando nós vemos as coisas que não gostamos, rejeitamos. E, de acordo com a escola, somente os objetos que nos aparecem, é de acordo com a natureza da nossa mente. E essa visão da escola somente nos ajuda a diminuir o apego aos objetos quando eles nos aparecem. Se você compreende propriamente a visão da escola somente, quando você fica ansioso, você não aponta as coisas externamente, mas você indica a sua mente, porque seja os objetos externos, seja a sua mente, tem a mesma natureza, isso de acordo com a visão da escola somente, ou Chittamatra. Então, o Sutra Desvendando o Pensamento, ele explica propriamente isto. E os ensinamentos dos sutras ensinados por Maitreya, ele ensina sobre a análise, a meditação analítica ou a vipassana. A diferença entre as três os três giros da roda do Dharma é muito clarificado, é distinguido no Sutra Desvendando o Pensamento. Ou seja, o Sutra Desvendando o Pensamento, ele diferencia entre os três giros da roda do Dharma, e os sutras pedidos por Maitreya, do Maitreya, eles falam sobre a meditação analítica. Eu acho que eu vou falar sobre a parte... eu vou saltar todo o resto e vou diretamente sobre a parte sobre o Madhyamika, que é o terceiro capítulo desse
desse texto, que fala sobre a diferenciação do Sutra que é de acordo com o Sutra, o ensinamento de Akayamati Sutra. O Sutra Akayamati é uma autoridade dos Mahayanas para diferenciar quais ensinamentos são interpretáveis e quais são definitivos de acordo com os Madhyamakas, ou de acordo com o caminho do meio. Os textos de Mestre Chandrakirti de palavras claras e o texto de Bhava Viveka, esses ensinamentos são baseados sobre esses dois textos. E essa diferenciação dos ensinamentos interpretáveis e os ensinamentos definitivos. De acordo com esse sutra, Akayamati Sutra, eles chamam os ensinamentos dos sutras sobre a realidade convencional são interpretáveis e os ensinamentos sobre a realidade última são definitivos. E, além disso, os interpretáveis têm as quatro confianças, que é enfatizado no caminho, no estágio do Bodhisattva Vaidhyasanga. Essas quatro confianças são confiar no ensinamento, não na pessoa, confiar no significado, não nas palavras, confiar no significado definitivo e não no significado provisório, e confiar na sabedoria transcendente e não na consciência ordinária. Sua Santidade está lendo o texto. Ele leu e comentou a mesma coisa de antes. Que os ensinamentos dos sutras sobre a realidade convencional são interpretáveis e que os ensinamentos definitivos são os ensinamentos sobre a realidade última ou a vaziedade são definitivos. Ele repetiu a mesma, ele leu e explicou, e falou isso de novo. No texto de no texto de Nagarjuna, do Madhyamika Karika, ele falou sobre os oito extremos. Os oito extremos, do ponto de vista da essência, essa não tem cessação ou nascimento. Do momento de vista, do ponto de vista do tempo, este não é inexistente nem permanente. No ponto de vista do espaço, este não vem nem compaixão, nem vai, não vem nem vai. Do ponto de vista da identidade, essa não é idêntica nem diferente.
Então, esses são os 8 pontos extremos, e ele recitou esse preço. Me prostro excelente, o Buda perfeito, que pacificou completamente os construtos mentais e ensinou que tudo aquilo que surge interdependentemente, não cessa, nem nasce, nem tem interrupção, nem permanência, não vai nem vem, não é diferente nem idêntico. Em base a esses outros surgimentos são surgimento, cessação, permanência, não existência, vir um e muitos, ou similar, ou dissimilares, ou idêntico e nem diferença. De novo, do ponto de vista de essência, esta não tem cessação ou nascimento. Do ponto de vista do tempo, é isso que o Dalai Lama está explicando agora, do ponto de vista do tempo, este não é inexistente nem permanente. Do ponto de vista do espaço, este não vai nem vem. Do ponto de vista da identidade, esta não é idêntica nem diferente. Mesmo que a cessação, que os fenômenos tenham uma cessação, mas se você fizer uma análise profunda no objeto, os fenômenos não têm uma existência própria. Sem fazer uma análise próxima, nós dizemos que as coisas, os fenômenos existem, mas se nós fazemos uma análise crítica, não tem nada que você possa indicar que seja tal coisa, tal objeto, tal fenômeno. Essa é a realidade final, a realidade final das coisas. Então, quando você faz essa análise crítica, que não pode encontrar nada que seja designado como tal, o seu apego a tal coisa, a tal fenômeno, desaparece. Como eu mencionei ontem, eu não sou, do ponto de vista de indivíduo, de corpo, eu não sou o meu corpo, mesmo que nós dizemos meu corpo, minha palavra e a mente, mas esses três, do ponto de vista, não tem uma realidade intrínseca em si mesmo. Se você procurar esse eu entre os agregados também esse eu não existe. É claro que tem algumas tradições budistas que dizem que e outras religiões que dizem que tem alguma coisa que existe fora do corpo e a mente, que é chamado alma. E parece que essa teoria da alma ajuda a compreender a vida passada e futura. Mas o corpo, os agregados psicofísicos, existe somente na vida presente. Mas quando no momento da morte isso desaparece. Mas tem as escolas, por isso que a escola, os proprietários do Sutra, eles dizem que existe um eu separado, uma entidade separada do corpo e da mente, que vai de vida, vai da vida após vida. Mas a escola consequencialista madhyamika, do caminho do meio, eles falam que não existem nada que você pode indicar que seja o eu. No entrando do caminho do meio, Chandrakirti dizem que nem mesmo nenhum fenômeno, nem floresta, nem o porte, nem a definição, nem o definendo, ou aquilo que deve ser definido, não existe. Não existem. Quando nós procuramos por tudo isso, não encontraremos nada.
Chandrakirti disse que nada, nada, nenhum fenômeno, nenhuma coisa existe por, é, por eles mesmos. Mesmo que nascimento e cessação existem, mas se nós analisarmos profundamente, nada disso existe, porque não existe quem morre, não existe quem vive, e não existe quem nasce. 대대로다 아 Desse ponto de vista, nada existe. 다다네베 사운타네 어디 예루 파도 사운타인데 나한테 오래야 위기는 이제 좀 나야지 천에면 사바지 타셔지 용되기도 봐. 다 되기 Tudo aquilo que nós vemos do ponto de vista da investigação profunda da escola Prasangika Madhyamika ou autonomista do caminho do meio, não existem, mas convencionalmente, todas as coisas existem. Aquilo que nós vemos existem, do ponto de vista convencional ou relativo. 세잖아. 랑게라는 내비 주로 라시도 시순데다 머리 되네 깨매봐 또 돼. 다 Quando nós desenvolvemos esses dois pontos de vista, convencional ou relativo e último, nós incrementaremos cada vez mais a nossa visão profunda. 시순다 머리도 되고 또 돼. 아니야 때문에 또 보고 나도 못 보고서 No final do caminho do 탑시 이게 전에 막送的다送他不许说哎大伙自己干的嘞哎你说的你想的生意挺过去看到让人시기하게 터서 Por isso que no verso 224 e 25 do capítulo 6 de Entrando no Caminho do Meio, de Chandrakirti, diz: por meio da luz brilhante da sabedoria, tão clara como uma fruta de micofarão, realizada em sua própria mão, ele percebe os três mundos como originalmente iniciado, e por meio da verdade convencional prossegue para a cessação. E ele leu também o verso 225 e depois ele voltou para o verso 35, 34, 35 e 36, que fala que, analisando os fenômenos, se as características inerentes fossem a base dos fenômenos, os fenômenos seriam destruídos pela negação de suas características e a vasidade se tornaria a causa de destruição desses fenômenos. Visto que isso é um absurdo, os fenômenos não existem inerentemente. E isso é enfatizado pelas quatro consequências lógicas, as quatro falácias. Um ser área em absorção meditativa sobre a vasidade destruiria todos os fenômenos, a afirmação de que os fenômenos não têm uma existência última, a realidade convencional dos fenômenos poderia resistir à análise sobre a natureza última desses, e a insustentabilidade de afirmar que os fenômenos são vazios por si e de si mesmo. E ele restou o verso 35 e 36, também continuou restando os versos 35 e 36. E a razão pelas quais nós dizemos que as coisas são vazias de existência inerente é porque ele é dependente de existência e inerência. Como Nagarjuna sei, aquilo que arriva, que surge dependentemente,
tudo aquilo que surgir independentemente é dito ser validade, sendo designado em independência, isso mesmo é o caminho do meio. E por isso que esse raciocínio lógico sobre a originação e interdependência tem o poder de eliminar, seja a visão nihilista, seja eternalista, ou seja, que as coisas não existem completamente e de que as coisas existem por elas mesmas. 아니 타협에 지금 Essas são as duas visões extremistas. 내가 뚝뚝 타협에 지금 지송이 요래 로직이 아니 땡징 행행 어떻게 뚱징이 시고 Então, ele explicou de novo que, através desses raciocínios lógicos do caminho do meio, para Sangika, principalmente da escola consequencialista, isso ajuda a eliminar essa 다 들때 샤샤 다 조실에 가요 a eliminar esses dois extremos, diz que as coisas existem por elas mesmas, que as coisas não existem completamente ou as coisas existem por elas mesmas e que as coisas então essa compreensão da origem, a originação interdependente é muito importante para quebrar esses dois extremos. E nós vamos parar por aqui por hoje e nós vamos seguir as perguntas. 佛法要破除的我这个呢是不观地安立处所从四方这边所成立的。 A primeira pergunta é: a mente instintiva do autoapego aferra a si mesma e aos agregados como se fossem verdadeiramente uma só coisa em sua essência? Essa primeira pergunta tem duas perguntas. E a segunda pergunta é: em que modo a mente apreende o seu objeto? 가 打挡碰碰硬，二主被我基督经常这些可以。 그래서 생기기 때문에 돼 A mente 사실 ele repetiu a pergunta. 모두 볼이야 내가 쓰르잖아요 Quando nós pensamos, mentalmente, quando nós pensamos em eu e meu, primeiramente nós temos a percepção do corpo e dos agregados. E em base a esse corpo e agregado, nós temos nós percebemos o eu. Mas essa sensação do eu surge em dependência dos agregados psicofísicos. E, de acordo a isso, algumas escolas filosóficas dizem que o eu deve ser, principalmente algumas escolas somente, eles dizem que algo deve existir quando nós procuramos dentro dos agregados psicofísicos, algo deve existir que chama o eu, porque nós temos essa sensação de eu. É por isso que eles falam que esse eu é a Laya Vijnana, ou seja, a consciência sutil. No segundo, no 22, no capítulo, no verso 22 do Mula Madhyamika Karika, dizem que o Tathagata não é os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão neles, nem eles estão nos agregados. E o Tathagata não possui os agregados. O que é o Tathagata, então? Eu, em geral, como meditação, eu troco, em vez de Tathagata, eu coloco eu. Eu não sou os agregados, nem diferente dos agregados. Os agregados não estão em mim, nem eu não estou nos agregados. E eu não possuo os agregados. Então, quem sou eu? Visto que os agregados, que o eu existe em base aos agregados, então é muito útil fazer essa percepção. Então,
E nós não, se nós analisamos dessa maneira, os agregados, se os agregados são muitos, então, se os agregados são muitos, não é plausível chamar os agregados do eu, porque se os agregados fossem o eu, então existiriam vários eus. Então, essa mente instintiva que se apega ao alto eu, ele não, e os agregados, eles não existem como um só. De acordo com a escola somente, o Chittamatra, como eles falam que os agregados, quando eles procuram entre os agregados, eles não podem encontrar o eu, então eles indicam que a sexta consciência é o eu. Isso é de acordo com a visão da escola somente. A segunda pergunta é: a ciência moderna pode provar a vaziedade? Tem duas perguntas também. A ciência pode provar que a meditação pode eliminar as aflições mentais? E assim por diante? Até agora, em geral, a ciência moderna não prestou atenção na mente e no mundo interno e na psicologia, na psicologia como tal, baseada no mundo interior da mente. Mas hoje em dia alguns cientistas estão prestando atenção e dizem que a paz mental é muito útil para a nossa saúde. Eles não têm muita compreensão, do meu ponto de vista, eles não têm muita explicação de como as emoções negativas surgem em nossa mente, justo porque eles negligenciaram esse estudo no passado. Mas, atualmente, eles estão prestando mais atenção sobre como funciona o nosso mundo interno, a nossa mente interna. Então, a ciência ainda não prestou atenção nessa vaziedade, nessa falta de existência inerente das emoções. E eles estão compreendendo como o amor prestando atenção sobre o amor e a compaixão. O amor e a compaixão é o antídoto à nossa arrogância, ao nosso ódio e assim por diante. Quando nós temos um apego crescente às coisas bonitas e essas coisas bonitas, elas são bonitas porque elas nos aparecem como bonitas para nós. Nós não investigamos a natureza dessa boniteza ou lindeza. Se nós fôssemos capazes de analisar que essa boniteza ou beleza não tem uma base, então isso nos ajudaria a diminuir o apego ao eu. E até agora, os cientistas não prestaram atenção nessa vaziedade de como as coisas nos aparecem, ou das coisas que nos aparecem, como é entendida na filosofia budista.
Uma coisa importante é que os cientistas estão muito interessados na originação interdependente. Eles querem saber mais como funciona essa originação interdependente. 至尊的法王，您好，我是来自缅甸的， A próxima pergunta é: 现在来台湾已经3年了，然后要问问题之前，就是像先希望能给你 a próxima 做一 pergunta 个 é 提醒一样。 qual 这 é 个呢，就是我们 de 弟子们班快开，就刚开始开上文样，希望呢你能为我们已经开学的，或者是正在学的，或者未来要学的，能为我们做一个加持。 Qual é a diferença entre a ausência de um sonho verdadeiramente existente e a ausência de um sonho intrinsecamente comprovado ou estabelecido? 就是希望保王你能把，就是你所有的教的显密的所有传承，还有正的，还有所有有经验的教授传承都能传给弟子们。希望呢，对，就是还有那个请那个翻译的珍贵的翻译人帮忙翻译一下，然后希望大家能用那个热烈的掌声来做一个提醒的缘起。然后就是像开始进入正题，就是我一直要问的问题就是在《金刚经》里面说到说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。请问观察诸法如梦等时，梦本身也是无自性的。请问观察诸法如梦的无地时，与梦的无自性的差别在哪里？谢谢法王。Thank you very much. Esse monge é originalmente de Burma. 给我人不经验啦，供给许多意有的，许多当波的供大家说现在呢，大家可能都长大。 Ele quis falar duas coisas, é que primeiramente desde quando eles começou, visto que eles está estudando esses ensinamentos esses ensinamentos budista, ele pede a benção da sua santidade para ele próprio e para os seus colegas. E visto que a universidade Sobre a pergunta que ele fez, a primeira coisa que você tem que entender é que você está refutando é aquilo que você refuta quando você tenta entender a vaziedade. Se você os sonhos têm a compreensão grosseira dos ensinamentos e a interpretação sutil aqui. Todas as coisas, assim como os sonhos, não têm uma existência, uma existência intrínseca, e essa analogia dos sonhos é usada em muitas visões filosóficas budistas, e eles analisam o que é o o que é o sonho. No sonho, nós vemos diferentes coisas, mas nós não podemos indicar como real as coisas existentes no sonho. Mas na vida, nós vemos variadas coisas que nós podemos indicar como tais, mas, por outro lado, as coisas não têm uma existência, aquilo que nós vemos na vida desperta, não tem uma existência inerente por elas mesmas.
Então, por isso que a analogia do sonho é muito usada em diferentes tradições filosóficas budistas para compreender essa vaziedade de existência inerente. E que nós devemos ver a vida, as coisas que não aparecem na vida desperta, como se fosse as coisas que nos aparecem no sonho. A quarta pergunta é: por que o raciocínio da originação interdependente é o rei de todos os raciocínios para provar a ausência de uma verdadeira existência intrínseca de todos os fenômenos? 它如理第十的意义有何差别 ？Thank you, my holiness. 哦， Jiwa Shiba Nis, Tenche ki Riba de, Tembar Mebar Drube Ribe Gabo Imbe. Eles estão traduzindo a pergunta em tibetano para a sua santidade. 净土这是那边搞错的。 Quando nós, sobre essa pergunta, a respeito dessa pergunta, quando nós estudamos a perfeição, o Sutra da Perfeição da Sabedoria, nós usamos o raciocínio lógico de ausência de um em muitos. Isso ajuda a nos provar que as coisas, que os fenômenos, coisas não têm uma existência inerente. E isso ajuda a estabelecer ou comprovar como as coisas existem, que as coisas existem. Existem de acordo com uma originação interdependente e que as coisas não existem autossurgidas ou por elas mesmas. 这让宋师里啊，看你这个都是啥个，给他送到这个， Interdependência, 但是同样落这个。 originação mostra que as coisas surgem independente da dependência. Então, compreender a originação interdependente nos ajuda a compreender a vaziedade. E, através da meditação profunda sobre essa vaziedade profunda, a visão profunda sobre a vaziedade, isso nos ajuda a ter uma compreensão ainda mais profunda sobre o modo de existir dos fenômenos ou das coisas. Choni Lama Rinpoche disse que dependência não é dividida da Tenjun, dependência original. Tenjun significa dependente ou interdependente, dizem que as coisas mostra que as coisas não é autossurgida e Jun em tibetano ou originação mostra a interdependência própria. Isso mostra a compreensão da interdependência e da vaziedade. Então, eu, a respeito mesmo, eu reflito sobre a vaziedade por mais de quase 60 anos, a Bodhisattva por 50 anos, refletindo sobre essa vaziedade por mais de 60 anos ou 60 anos, e eu acho que isso me ajudou muito incrementou muito o meu conhecimento sobre a vaziedade. Como eu falei, nós temos a usança de falar todas as nossas experiências para os nossos mestres. E quando eu falei sobre essa minha experiência, que eu tinha uma compreensão profunda sobre alcançar eu acho que foi por volta dos anos 80, eu contei para Rinpoche, ainda estava
quando ele estava vivo, eu partilhei isso, ele disse que logo você se tornará um yoga do espaço, ou seja, o que significa que você perceberá diretamente a vasidade. Usualmente, quando eu medito sobre a vasidade, eu sempre, como eu mencionei antes, eu uso esse mestre de Nagarjuna, o capítulo 24, sobre o Tathagata. Então, eu mesmo penso, quem é essa pessoa que está meditando aqui agora? Quando eu faço realmente essa meditação a um nível profundo, eu tenho a sensação de que essa pessoa que está sentada meditando não existe realmente. Igualmente, o objeto em relação ao qual nós temos apego ou repulsão também desaparece. E com a compreensão essa compreensão dessa vasidade, os objetos para qual nós temos apego ou repulsão elimina. Isso nos ajuda isso também nos ajuda a compreender de como as coisas que nos aparecem existem, que as coisas que nos aparecem existem em dependência de algo ou existem dependente dos nomes ou da designação. Então, essa compreensão surge anos após anos. Para mim, levou quase 60 anos para essa compreensão. Então, você tem que se familiarizar com essa originação interdependente e a vaziedade. Então, meus irmãos e irmãs, vocês têm que usar as faculdades mentais para compreender a realidade de como as coisas existem. Se vocês familiarizam a sua mente com a vaziedade, a originação interdependente, você verá por vocês mesmos que todos esses apegamentos e essas emoções negativas não têm uma base, um fundamento. Por outro lado, essa natureza luminosa que é ensinada no texto de Uttaratantra de Maitreya, existe em todos os lugares. Como eu mencionei ontem, a natureza búdica que existe no contínuo mental de um Buda e dos seres sencientes são iguais. E por isso que todos os seres sencientes têm a potencialidade de alcançar o estado búdico, que nós temos a potencialidade de nos tornarmos despertos, mas a natureza clara, luminosa da nossa mente, as negatividades, as emoções negativas não fazem parte da natureza clara da nossa mente, da natureza búdica da nossa mente. Elas são adventícias e, por isso, elas podem ser eliminadas. E se como elas podem ser eliminadas, isso nos mostra que nós temos a capacidade de alcançar a iluminação. E essas qualidades positivas podem ser cultivadas no nosso contínuo mental por causa dessa natureza luminosa que existe no nosso contínuo mental, que é a natureza luminosa relacionada à natureza búdica. Todas essas destruições, quando todas as funções negativas mentais que existem no nosso contínuo mental é devido
a aparência, as aparências grosseiras da nossa mente. E quando as 80 concepções surgem na nossa mente, então aparece a aparência branca, o incremento da aparência vermelha e a mente escura perto da realização. Quando todos esses desaparecem, tem um momento efímero em que a natureza clara da nossa mente surge. 就如此3:3，有说利跟行者在此。 Isso a Sua Santidade falou em relação ao momento da nossa morte, mas que essas práticas das dissoluções também podem ser 寻找自他的施舍处之上，有无四方成立 pode acontecer durante a meditação profunda. 为分别假立吗？这样 A quinta questão é, na instrução espiritual para igualar e escambar-se com os outros, menciona-se que igualar e escambar-se com os outros pode ser feito devido ao fato de que os outros não são estabelecidos ou comprovados como existentes inerentemente, mas meramente designados convencionalmente. Então, se isso é assim, então pode haver uma igualação e escâmbio entre uma coluna e um pote? 向上的大圣集中说的，当然了，明的 Sua Santidade disse que não perguntou, não entendeu compremente a pergunta, mas quando nós dizemos que as coisas são meramente designadas por nomes ou rótulos, isso destrói, isso nos ajuda a destruir a concretização, a solidificação que nós colocamos nos objetos, nos fenômenos. Nós devemos entender nós devemos compreender o que é eu e os outros. Nós devemos compreender esses dois conceitos do ponto de vista da vaziedade, porque compreender que eu e os outros não existem do ponto de vista da vaziedade, isso nos ajuda a destruir a dualidade, a eliminar a dualidade. Para igualar e escambiar-se nós e os outros, nós devemos compreender qual o benefício de autocentrismo e qual a vantagem de pensar mais nos outros do que a nós mesmos. Então, desse ponto de vista, não tem como um pote, uma coluna se igualar ou escambiar-se um com o outro. A próxima pergunta. Cotidianamente, por causa das diferentes coisas que fazemos, nós temos diferentes tipos de emoções, ódio, apego e assim por diante. E nós somos imbuídos dessas emoções. Como devemos fazer para lidar com todas as emoções que nós enfrentamos cotidianamente? Não, eles fizeram uma pergunta que era para fazer amanhã. De acordo com a escola Caminho do Meio Consciencialista,
De acordo com a escola Caminho do Meio Consequencialista, os fenômenos são meramente designados por por nossa mente conceitual. No Abhidharma, como é dito, a miríade de mundos nasce por mundo do karma. Aqui, em base à compreensão, em base à afirmação que as coisas têm uma existência objetiva, tem dois. E um outro é em base a como as coisas não têm, os fenômenos não têm uma existência intrínseca por elas mesmas. Por causa dessa, devido à diferença sobre a vaziedade, tem várias maneiras, tem várias apresentações do caminho e resultado. Sobre falar a respeito do nosso apego a uma existência sutil, se nós dizemos que as coisas não existem propriamente, isso nos ajuda muito. Nós devemos analisar profundamente como as coisas existem. Quando nós dizemos que as coisas são meramente designadas por nomes, isso nos ajuda a contrariar, a contradizer o apego a uma existência sutil dos fenômenos. Nós devemos compreender isso propriamente dito, em grandes detalhes. Por todas essas emoções destrutivas que nós temos cotidianamente, isso surge devido ao karma. Porque nós nos apegamos às coisas boas e negativas nos indivíduos, nós criamos essas visões distorcidas. Mas quando nós desenvolvemos uma compreensão profunda sobre como as coisas ou os indivíduos existem, isso nos ajuda a eliminar esse apego exagerado que nós projetamos nas coisas ou nos indivíduos. Então, quando temos alguma familiaridade devido a estudar o Caminho do Meio e os textos de Lama Tsongkhapa e os vários comentários, isso nos ajudará profundamente a compreender o que significa que as coisas são meramente designadas. Não é o bastante ter os textos, mas vocês têm que estudar, compreender e ganhar uma experiência sobre esses conhecimentos na sua vida diária. É claro que existem diferentes explicações dentro das escolas filosóficas. Por exemplo, a escola somente elas dizem que as coisas embora não existem realmente, mas depois das nossas análises profundas da realidade, de como as coisas existem, existe algo que nós projetamos nessas coisas, que faz com que elas existem. Mas, em base a essas
Em base a essas designações que nós pensamos que algo existe da parte dos objetos, das coisas, dos indivíduos, em base a isso as nossas emoções surgem. 이 셴버당 중에 다 도삼당연지 차단도 그렇고 뭐 쇼쇼도 제마도 상 Sua repetir um pouco. 따도잖아 코어다냐데 이해요 말이지 Quando nós compreendemos como surgem as nossas emoções, que nós compreendemos que essas emoções negativas surgem dessa projeção exagerada, isso ajuda a diminuir. Isso ajuda a diminuir essa projeção que nós temos sobre as coisas ou sobre os fenômenos. 그래서 저 차로会，顶礼尊贵的法王。弟子这边还有问题，就是想要请教法王说，平常我们都因为工作还有事情忙碌，所以心经常为烦恼所自在。那如果在很忙碌的状况之下，有没有在短时间内，譬如说10分钟内，能够让心平静的方法？谢谢法王。 Thank you 谢谢这件 그때는 콩가 주와 타마지 요래. 야 저거 담아인다 콩게 주와데 데네 맞에 니마타바를 남군데 레드나 나토마 뭐 예배 값소 데네 샘데양 라와 메베 데네 되자당 시에당 라소 Quando nós 디디다 페나 뒤세 시라 메디 뒤세 콩롱 시라 메디 까마르 쥐기 난도라 샘데 뇨몽기 현왕도 방송과 이월 잡아다 안에 때 샘데마 니스베 데기 당화 요레베 a pergunta 차단기 생두요 como nós fazemos para diminuir essas emoções negativas quando nós temos em 10 minutos ou assim por diante, quando nós temos essas emoções negativas? Aquilo que perturba a nossa mente, essas emoções negativas que destroem a nossa paz mental, é o ódio, apego e assim por diante. Isso surge devido ao nosso apego, ao nosso autoapego. Aquilo que nós devemos cultivar para eliminar essas emoções negativas é prezar os outros, cuidar mais dos outros. E para isso você tem que estudar o texto de Engajando-se no Caminho dos Bodhisattvas de Shantideva e praticar. Essas aflições negativas são muito traiçoeiras e nós devemos eliminá-las através da compreensão e da prática da vaziedade. E à medida que nós compreendemos essa visão, isso nos ajuda a desenvolver uma paz mental. Então, habituar nesses conceitos, nesses estudos, é muito importante. Sobre a terminologia meditação, em algumas traduções, a tradição meditação em tibetano significa habituar a sua mente ou familiarizar a sua mente com algo, com o ponto da sua meditação. No início, você pode ter dificuldade. É o mesmo exemplo de como você começa a estudar. No início, você acha dificuldade, mas depois você se familiariza com o tema.
Isso é o caso da nossa mente. No início, nós temos dificuldades com a meditação, mas se nós persistimos, nós nos familiarizaremos, principalmente a respeito da vaziedade, por exemplo, tem um... por exemplo, se você é um mestre que fala sobre a visão da vaziedade, se você não for capaz de familiarizar com a vaziedade, essa vaziedade essa compreensão pode fugir da sua mente. Se você só estuda isso intelectualmente, mas você não medita sobre isso. Quando você como você, por exemplo, quando você escuta pela primeira vez que as coisas são meramente designadas, não existem por ela mesma, são vazias de existência inerente, você pode ficar assustado. Mas depois, com a familiarização dessa terminologia, da vaziedade, da falta de existência inerente, então sua mente começa a se acostumar com esse pensamento. Então, a compreensão da falta de entidade intrínseca do indivíduo dos fenômenos é uma coisa que você está acostumando nessa vida, mas enquanto as emoções negativas são coisas que nós somos familiarizados desde vidas passadas, de muito tempo. Então, nós temos que trocar aquilo que nós somos familiarizados. Nós devemos também pensar que nós não queremos os sofrimentos, mas nós não queremos os sofrimentos, mas, por outro lado, nós praticamos o autocentrismo. E esse autocentrista nos arruína a nossa vida. E por isso que Buda Shakyamuni, Nagarjuna e outros mestres nos ajudou a abrir os nossos olhos de como as coisas não existem por elas mesmas, não existem independentemente. E essa compreensão e esse autocentrismo, ou apegar-se nas coisas como uma existência própria, isso não surge, não pode ser eliminado através da prece. Nós devemos aprender que as coisas não têm uma existência própria, não têm uma existência inerente por elas mesmas, que as coisas não existem assim como elas nos aparecem, através do raciocínio dos estudos. Nossa dúvida, nossa desconfiança em relação aos outros é justo por causa da nossa atitude autocentristas e do autoapego aos nossos inimigos o apego aos nossos inimigos e a rejeição o apego aos nossos amigos e rejeição aos nossos inimigos. Então, o oitavo capítulo do Engajando no Caminho do Bodhisattva ajuda muito essa compreensão. É claro que isso não é uma coisa fácil. Por exemplo, nós podemos ver que até mesmo entre os animais, podemos reparar que quanto mais eles são autocentristas, mais eles ficam sozinhos. Nenhum outro animal quer chegar perto deles. Tem um verso tem um texto que chama Guru Yoga, disse que todas as nossas todos os nossos sofrimentos surgem do nosso autoapego e todas as nossas felicidades dependem do nosso cuidado às outras pessoas.
E também, se você tiver a tempo de pensar, de meditar, de como essas as Dendegi kasore. Samlo shanda kema dang che. Chiya yele me chu tu staba yina. Kusu de shidir shidir yore de. De sha pe ma re. Oda chiya kuna de shira gu nilu teni. Dendegi samlo kema dang che. Se você pensa que só meditação, sem analisar, se você continua somente a meditar, pensando que você está num sonho, uma meditação sem pensamentos, ausência de pensamentos, ou em um sonho desperto, você não será capaz, isso não é o bastante para alcançar uma paz mental. Porque se você só fizer isso, quando você encontrar as circunstâncias adversas, todas as emoções negativas surgirão novamente. Mas se você, através do raciocínio lógico, através da compreensão da vaziedade, através da meditação da vaziedade, de como as coisas existem realmente, se você realmente tiver esses conhecimentos, quando você encontrar as circunstâncias adversas, você manterá uma mente pacífica. Para mim mesmo, eu tenho mais de 80 anos e eu meditei e refleti por muitos tempos, muito tempo, e não só dormindo não só dormindo. Então, nós precisamos de perseverança nesse caminho da prática e da compreensão. A perseverança, mesmo na dificuldade, é muito importante. Muito obrigada, Sua Santidade, por todos os seus ensinamentos.